Seu estado emocional muda completamente a qualidade das suas decisões. E é por isso que o bem-estar é tão importante nesse processo de manifestação. Por quê? Eu venho já falando com vocês há muito tempo sobre a questão da autoimagem, de como que a gente consegue quebrar um ciclo de autossabotagem, por exemplo, que é o que? Através de um comportamento diferente. Então, o seu estado emocional, ele vai impactar sim nos seus comportamentos. Por quê? Porque quando você está em estado de bem-estar, você consegue ter mais clareza das situações, você consegue ter mais assertividade nas suas decisões. Você consegue ter comportamentos mais coerentes com isso. E quando você tem comportamentos, coerentes com o bem-estar, você sabe que você terá ali bons resultados. Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque tô até um pouquinho com carinha de choro ainda, mas porque este final de semana que passou era para ser um final de semana com muita alegria, de muito bem-estar, era para ser um final de semana meio off, assim, e eu recarregar as energias, mas aconteceram coisas que não eram diretamente comigo, da minha vida em si, mas eram com pessoas próximas a mim, familiares, e que impactam, na minha vida de certa forma. E eu tentei, eu acabei me envolvendo muito emocionalmente, do que estava acontecendo, na tentativa de tentar ajudar mesmo, numa tentativa de tentar tirar a pessoa de uma situação não muito favorável. E eu tô trazendo isso para vocês, não vou expor o problema, não quero, expor a minha família nem nada do tipo, mas porque foi uma lição para mim também, uma lição para mim que tô aqui falando para vocês. Aqui eu sempre vou trazer coisas da minha vida, o que eu fiz para conseguir hoje estar vivendo tudo que eu vivo, de fato, a vida dos meus sonhos, que lá atrás eu pedia muito e hoje também tenho planejado coisas para o meu futuro, que já estou conquistando. Então aqui eu compartilho exatamente o que eu faço, quais são as dificuldades, para que vocês também possam aplicar na vida de vocês. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz processo de coach, a minha coach perguntou, o que eu queria com o processo de coach, qual era o meu objetivo. E eu lembro que eu falei pra ela e disse que o meu objetivo era ser uma pessoa mais equilibrada emocionalmente. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito sensível, então tudo me tocava muito, tudo me deixava muito à flor da pele, era muito do 8 ou 80, sabe? E eu não gostava disso, e de fato isso não é saudável pra ninguém. E eu lembro que ela me falou algo que eu nunca mais esqueci, que ela falou assim: você é muito criativa, você cria seus próprios problemas. Eu nunca mais esqueci, mas o foco não é esse. Quando eu fiz o processo de coach, foi para saber lidar melhor com certas situações, porque como eu falei, eu ficava num extremo para o outro, eu não conseguia ficar ali no equilíbrio mesmo. Já falei aqui com vocês sobre o equilíbrio. O equilíbrio, para mim, o que melhor representa é uma corda bamba. E você ali, você vai um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, mas você não fica nos extremos, entende? Esse é o bem-estar, é você conseguir se centrar, é você de fato conseguir ter uma clareza, mesmo que esteja ali numa corda bamba, e falar: não, calma, tudo vai dar certo. E eu não tinha isso, eu era uma pessoa que eu ficava muito estressada, então eu ficava muito triste, era tudo muito ansiosa. E esse final de semana que aconteceu isso, eu estava numa semana muito boa. De fato, minha vida, ela sempre, desde que eu comecei a aplicar tudo que eu compartilho aqui com vocês, eu vou sempre numa crescente. E eu estava muito empolgada para novos planos, que a gente tá, eu e meu marido. E aconteceu isso. E eu lembro que eu fiquei assim, arrasada. Ontem, aconteceu no domingo, então no domingo eu tava assim, arrasada, eu não tava sentindo força mesmo, eu estava sem energia, algo que de fato drenou a minha energia. Por quê? Porque eu me envolvi muito, eu quis ajudar, eu sei ajudar,
e fiquei conversando e falando. E aí quando eu saí da situação, que eu vim embora, eu falei assim, gente, eu tô fraca, eu tô sem energia nenhuma. Meu marido falou, parece até que você perdeu alguém. Pra vocês terem noção de como eu me envolvi emocionalmente nisso, a ponto de drenar a minha energia, aquele problema. E depois, colocando a cabeça no lugar, né, ontem e tudo mais, eu parei pra pensar e falei, eu saí totalmente do meu bem-estar. Eu não consegui ter clareza, eu não consegui parar pra pensar no que estava acontecendo e ver a melhor forma de ajudar. E por que eu tô trazendo isso pra vocês? Porque eu sempre falo aqui da autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis pela nossa vida. E a gente só tem uma vida, é essa aqui, é a minha vida. Quando a gente casa também, né, isso é algo importante para se falar, talvez eu traga em outro vídeo, a gente, todo mundo vira parente, a nossa família é o nosso filho, né, ou o nosso marido. E eu fiquei totalmente desequilibrada, porque eu queria muito salvar, a pessoa que estava passando por esse problema, eu queria muito ajudar de alguma forma. E nisso eu fiquei trazendo aquele problema como se fosse uma responsabilidade minha. E quando a gente traz um problema que não depende da gente para ser resolvido, e a gente traz para nossa responsabilidade como se fosse somente nós que conseguiríamos resolver aquilo ali com as nossas mãos, com a nossa cabeça, com os nossos recursos, a gente está trazendo a responsabilidade pra gente. Automaticamente, quando a gente não consegue resolver, a gente fica com a sensação de culpa. E a culpa e o bem-estar são opostos, elas nunca vão estar juntas. E aí foi isso que aconteceu. É uma situação que não depende de mim e não sou eu que vou resolver. Eu posso ajudar com alguma coisa ou outra, mas eu não, tá fora completamente do meu domínio, do meu controle. E é importante falar sobre isso, o quanto de coisas que estão fora do nosso controle, porque às vezes quando a gente fala de manifestação, parece que a gente tem o controle de tudo, e a gente não tem o controle de tudo. O que a gente tem controle, sabe o que é? Do que permanece na nossa cabeça, porque pensamentos também vão e vêm, mas o que permanece na nossa mente, a gente tem controle, a gente consegue sim escolher o que vai ficar e o que não, isso aqui não, né? Deixa aí, porque o pensamento vai ficar assim, ó, pra lá e pra cá. Vai vir um monte, o tempo todo, a nossa cabeça ela não para de fato. Mas o que permanece no que a gente vai meditar durante o dia, no que a gente vai pensar durante o dia, isso sim está no nosso controle. É uma opção, é uma escolha. O que está no nosso controle também é o nosso comportamento. Eu sempre falo sobre isso. Por quê? Porque hoje, se você está num ciclo de autossabotagem, se você está num ciclo de escassez, se você está num ciclo de rejeição, o que vai fazer você quebrar esse ciclo é um comportamento diferente. Para você ter novos resultados, você precisa ter comportamentos diferentes, porque aquilo que você já está fazendo já está te trazendo um resultado que está invisível na sua vida. Para você ter um resultado diferente, você precisa de um comportamento diferente, principalmente em situações familiares, onde coisas, né, que a sua cabeça já está acostumada, acaba vivendo ali no automático, e você vai agindo ali de uma forma totalmente automática, sem consciência. Então, o comportamento também está no seu controle. Agora, a vida do outro, e não só da vida do outro, problemas que às vezes vão surgir e não dependem de você para ser solucionados, não tem como você esquentar a sua cabeça, não tem como você ficar com cara de choro 2 dias depois ainda, não tem como você simplesmente perder o seu dia por conta de algo que você não vai conseguir resolver. Eu sei que falando parece fácil, eu quero deixar isso bem claro para vocês, que eu sei que não é, até porque eu que vivi isso, eu sei do que eu tô falando. Mas eu achei muito propício trazer aqui, pelo fato de que a gente sempre fala do bem-estar, mas a gente talvez não traga tantas situações assim para demonstrar para vocês.
Eu não acho que eu perdi totalmente meu bem-estar, eu já consegui retomar muito fácil, eu consegui botar minha cabeça no lugar quando eu saí do ambiente, quando eu saí, né, daquilo ali, eu falei, gente, não depende de mim, realmente eu fico chateada, mas não é algo que não tem nada que eu possa fazer para ajudar, porque depende somente da pessoa que está passando por isso. E aí eu já deixei aqui também um vídeo, né, que eu falo como que eu retomo meu astral, mas é muito importante a gente também ter paciência. Eu precisei me acolher, eu precisei ficar quietinha, eu precisei tomar um banhão, precisei orar, para eu entender tudo isso, processar tudo isso e entender mesmo que não depende de mim. E quando não depende de mim, não tem que estar ocupando um espaço desse tamanho na minha cabeça e na minha vida. Às vezes, eu acho que às vezes a gente tem uma sensação de que estamos sendo muito egoístas. Mas eu vou contar um negócio para vocês. No processo da vida mesmo, é porque a gente talvez tenha aprendido a palavra egoísta de uma forma diferente. Você se priorizar na sua vida não é egoísmo. Eu não consigo ajudar as pessoas se eu não estiver bem. Então, eu preciso estar bem, eu preciso de fato estar com o meu bem-estar, eu preciso estar com a minha cabeça livre, eu preciso estar realmente assim, com clareza mental para que eu consiga parar e analisar os fatos e conseguir ter decisões assertivas e qualidade, né, dos meus comportamentos, né, das minhas ações. Então, eu quis trazer aqui o tanto que é importante você manter o bem-estar. Às vezes vão acontecer coisas nos seus processos de manifestações que vocês não vão entender o que está acontecendo, vocês vão querer ali se desesperar, mas é importante vocês pararem, respirarem, irem fazer algo e assim a sua cabeça, a solução vai brotar. Porque quando você tá ali, você fala, tudo tem um jeito, para tudo tem jeito, vai dar tudo certo. E você vai fazer alguma coisa, você vai cuidar da sua vida, vem a solução. Como foi comigo? Quando eu saí daquilo ali, quando eu tomei meu banho, quando eu dormi muito bem, e aí no outro dia eu acordei, eu falei, opa, peraí, eu não tava muito bem, eu não tava com tanta clareza, eu tava pensando errado, e agora sim, as coisas começaram a vir na minha cabeça, eu consegui ajudar da forma que eu posso, consegui aconselhar, e as coisas foram tomando um rumo melhor. Então, o vídeo de hoje é para isso, é para vocês pararem e analisarem. Vocês estão de fato comprometidos com a vida de vocês? Ou vocês estão ocupando a cabeça de vocês com problemas que às vezes não são de vocês e não tem como vocês resolverem? E aquilo ali vai tomando uma proporção, por quê? Porque a gente vai focando somente nesse problema. Eu posso resolver isso aqui, eu tenho domínio, eu tenho controle sobre essa situação, eu consigo resolver com as minhas mãos, eu consigo resolver com algum recurso que eu tenho? Não. Então, eu não vou ficar com isso na minha cabeça. Eu vou fazer alguma outra coisa e as coisas vão surgir. E às vezes a gente até tem como resolver pelas nossas mãos, mas ainda assim, pare antes de agir e pense. Coloca, traz o bem-estar, vai fazer alguma coisa que vai te trazer um bem-estar, vai te trazer uma certa calma, uma serenidade, porque assim você vai conseguir ter decisões mais assertivas, assim você vai conseguir ter comportamentos mais pontuais e certos ali, para que você não entre num outro caminho de autossabotagem, onde você vai acabar sendo engolida por essas emoções. As emoções também, elas precisam ser dominadas, elas precisam ser domadas mesmo. Então, eu preciso olhar, não, eu tô assim à toa, peraí, por que eu tô assim? Isso aqui faz sentido? Eu consigo resolver isso? A resposta, quando eu me perguntei, foi não. Então, eu falei, então eu não posso ficar ruminando isso na minha cabeça, porque assim eu não vou conseguir resolver nada, pelo contrário, isso vai me dominar e a gente vai entrando realmente numa bad, a gente vai entrando realmente naquela emoção triste, naquele buraco que vai surgindo no peito e a gente começa a ficar como se tivesse com as mãos, sabe, amarradas. Então,
pare, pense sempre no seu bem-estar. Como que eu tô me sentindo? Assim eu consigo resolver alguma coisa? Não. Eu consigo resolver alguma coisa nessa situação? Consigo, mas não depende só de mim. Então você já sabe que você tem que fazer o mínimo. Você tem que ajudar, você pode ajudar de alguma forma, mas aquilo ali, se não for resolvido, não é uma responsabilidade sua. Você é responsável somente pela sua vida. Eu acho que a gente pode sim, nesse processo, né, quando a gente começa a despertar, que as pessoas falam, iluminar outras pessoas, né? A Bíblia mesmo fala que uma lamparina ela não foi feita para colocar embaixo de algo, mas sim por cima, para que ela ilumine o ambiente. Eu vi algo, né? Eu não acompanho o Big Brother, mas eu vi na internet algo sobre a Aline, que era arriscado. E as pessoas falando dela, que parece que ela entrou lá no Big Brother, falando que ela entrou para salvar pessoas, porque ela teve a sua iluminação. E acabou que ela saiu no primeira semana, sei lá, e as pessoas começaram a falar muito mal de pessoas que vão para a espiritualidade dessa forma. E por que disso? Porque a gente não vai salvar ninguém. A gente tem controle sobre a nossa vida, sobre como a gente vai agir em certos locais, quando alguns problemas aparecerem, como a gente reage a certas coisas que nos acontecem, isso sim. Mas você salvar outras pessoas, você consegue iluminar. Como que eu ilumino a vida de alguém? Para eu iluminar, eu tenho que estar com a minha chama bem aqui acesa. Então eu preciso cuidar de mim, eu preciso estar no meu bem-estar. E assim eu consigo falar para as pessoas o que acontece na minha vida. Como que eu consegui chegar em tal lugar? Como que eu consegui estar iluminada daquele jeito? O que eu faço? Aconselhar. A gente consegue ajudar com alguns recursos, mas salvar o outro não está na nossa mão. Esse poder não é nosso. E infelizmente ou felizmente, o que a gente pode fazer é somente na nossa vida. E sim, a gente consegue, sim, respingar nas outras vidas. Mas entenda, para uma pessoa se salvar, para uma pessoa ir para o mesmo caminho que você, né? Se você acha que você está num caminho de iluminação, se você acha que você está num caminho bom, para uma pessoa ir para esse caminho, para uma pessoa mudar de vida, ela precisa querer. Ela precisa querer. Porque você não pode querer pelos outros. Então pensem nisso antes de se deixarem levar pelos problemas do outro. O outro precisa querer resolver aquele problema. O outro precisa querer sair daquela tribulação. Porque se ele não quiser, se ele não fizer por onde também, não adianta.